Olá, minhas queridas e queridos alunos. Tem alguns exercícios aí do roteiro 11 que alguns alunos ficaram com dúvidas, então eu vou fazer alguns aí, tá, para dar uma esclarecida. O 23 do roteiro 11 diz assim na figura, né, nessa figura aí, as retas R e S são paralelas, então essas duas retas aqui são paralelas, ó, reta R e reta S, tá? São paralelas. Qual a distância entre essas duas retas? Então quer saber qual é a distância entre elas aqui. As retas paralelas, elas têm uma particularidade, né, em que qualquer local que você pegue para aferir a distância, né, para medir a distância entre elas, né, seja aqui ou seja aqui, sempre vai dar a mesma distância, né? Isso caracteriza as retas paralelas. Em todos os pontos aqui, né, desde que eu traço uma reta perpendicular, né, as duas, né, perpendicular que faz um ângulo de 90 graus, tá? Então, desde que ela faça um ângulo, seja perpendicular às retas, a distância sempre vai ser a mesma, tá? E eu coloquei esse assunto aí porque a gente usa bastante e vocês disseram que não tiveram trigonometria no nono ano. Então eu procurei colocar algumas coisas de trigonometria, né? Foi bastante exercício, né? Mas é porque, gente, exercícios, matérias de exatas tem que fazer bastante para entrar mesmo na cabeça, tá? Mas, como eu já disse aí para vocês, né? Não conseguiu fazer tudo, faz o que der, tá? Mas melhor do que, né, simplesmente falar, tinha muita coisa e não fazer nada, melhor é fazer o que der, tá? Então aqui a gente tem a reta R, aqui a gente tem a reta S e aqui a gente tem um segmento, né, uma transversal aqui que faz um ângulo de 60 graus com essa de baixo aqui. E aí o que a gente tem aqui também, né? A gente tem que essa transversal aqui, desse ponto, olha, até esse ponto aqui, ele mede 10. Então o que a gente pode fazer? A gente pode formar um triângulo aqui, né? Olha só pra você ver, ó. Eu tenho um triângulo aqui, olha. Eu tenho um triângulo, esse lado aqui, né? Tem um triângulo retângulo, tá vendo? Então aqui eu posso, aqui é D, né? Vai ser a mesma distância daqui, a mesma medida daqui, D. E aqui eu tenho 10, né? E se eu tenho o ângulo e tenho um lado num triângulo retângulo, eu consigo achar um outro lado, qualquer um dos dois lados. E como eu quero achar o D, eu vou me perguntar, em relação a um ângulo de 60 graus, o que o D é? Então, em relação ao ângulo de 60 graus, o D, ele é o cateto oposto, concorda? E o 10? O 10 é o quê? Ele é a hipotenusa. Então, eu tenho que achar uma fórmula que use hipotenusa e cateto oposto. E a fórmula que usa a hipotenusa e o cateto oposto é do seno. Então, eu vou fazer seno de 60 graus igual cateto oposto sobre hipotenusa. Certo? E aí vem substituindo os valores. O seno de 60, ele é raiz de 3 sobre 2, né? E isso vai ser igual. Aí o cateto oposto é o D. A hipotenusa é 10. E aí aqui eu faço a regrinha de 3, ó. 2 vezes D, 2D. Aqui eu multiplico 10 vezes raiz de 3, né? Dá 10 raiz de 3. E aqui eu isolo o D, né? O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então vai ficar 10 raiz de 3 dividido por 2. E isso aqui eu vou dividir só o número de fora, tá? O número que está dentro da raiz, ele está lá quietinho, deixa ele quietinho lá. E 10 raiz de 3 dividido por 2, eu só vou dividir o 10 por 2. 10 por 2 dá 5. Então o D vai ser 5 raiz de 3. Essa é a distância, tá? Então a distância D entre essas retas, 5 raiz de 3. Bom, pediram também para fazer o 25, vamos lá para o 25. O 25 tá assim, olha. Na figura temos PA igual a 24 centímetros. Eu vou duplicar essa imagem aqui, tá? Para eu poder rabiscar
em uma e manter a outra. Então, olha, o PA, né? Aqui está o P, aqui está o A. Então, esse segmento de reta mede 24 centímetros. Determine o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é o contorno aqui, olha. É esse contorno. É como se eu pegasse um barbante e medisse esse contorno aqui, tá? É isso que eu quero saber. O contorno, o comprimento da circunferência, ele tem uma fórmula, que é 2πr, tá? É 2 vezes o π vezes o raio. O raio é essa medida aqui, ó, que vem do centro da circunferência até a extremidade, né? Que é identificado aqui pela letra R, tá vendo? O R minúsculo. Então, a gente consegue ver aqui um triângulo retângulo, né? E aí eu vou me perguntar, em relação a esse ângulo de 30 graus aqui, olha. Eu tenho um triângulo retângulo, olha, ele é reto aqui em A, tá vendo? Então aqui vale as relações trigonométricas, né? Em relação ao ângulo de 30 graus, o que o 24 é? O 24, ele é o cateto adjacente. Certo? Porque a hipotenusa é o D aqui, né? E o R? O que o R é? O R é o cateto oposto. É o raio. Então, eu vou ver uma fórmula que use os dois catetos. A fórmula que usa os dois catetos é a fórmula da tangente. Então, eu vou fazer a tangente de quem? Tangente de 30 graus, que é o ângulo que eu tenho aqui, olha. Tá? Então, a tangente de 30 graus vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí eu venho e substituo aqui os valores. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. E aí aqui eu substituo. Em cima o cateto oposto, que é o R. Embaixo, o cateto adjacente, que é o 24. E multiplica cruzado, olha. 3 vezes R dá 3R. 24 vezes raiz de 3, 24 raiz de 3. Aí isola o R, né? O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo, fica 24 raiz de 3 dividido por 3. Aqui eu vou dividir número de fora com de fora. Então, apenas o 24 vai ser dividido pelo 3. O raiz de 3, o que está dentro da raiz, eu não mexo, tá? Então, eu vou dividir só o 24 por 3. 24 dividido por 3 é 8, né? Então, o raio vai dar 8 raiz de 3. E lá no problema está pedindo para usar a raiz de 3 igual a 1,73. Então, o raio vai ser 8 vezes 1,73. Então, o raio vai dar... Aqui dá 4, né? Aqui vai 2, aqui dá 56, 58. E aqui dá 13. 13,84. Como as medidas ali estão em centímetros, né? 13,84 centímetros, esse é o raio, tá? Aí ele quer saber o comprimento da circunferência. Como eu tenho raio, agora é só jogar nessa fórmula aqui, olha. Do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Então eu vou fazer 2 vezes o π. O π aqui está pedindo para usar 3,14. Então eu já vou colocar 3,14 aqui. E vezes o raio. O raio é 13,84. Então o comprimento aqui vai dar 6,28 vezes 3,84. Gente, olha, pra gente não perder tempo, né? Se alguém tiver dúvida de fazer essa conta, vocês me falam aí. Mas eu vou fazer aqui na calculadora, que é pra dar mais... pra gente não perder muito tempo, tá? O vídeo não ficar longo, né? Então deu 86,9152, ó. Se eu quiser... Isso aqui em centímetros, né? Se eu quiser isso aqui... Eu tô com 4 casas decimais. Se eu quiser colocar com 3 casas decimais, como é que ficaria? Ficaria 86,519. E se eu quisesse colocar com 2 casas decimais? Ficaria 86,52. Certo? Porque o 19 aqui, né?
Como eu quero ficar só com 2 algarismos, eu vou olhar aqui para o terceiro algarismo. O terceiro algarismo depois da vírgula é o 9. Então, se ele for 5 ou mais, eu arredondo para cima, né? Então, aqui é 519, ele está mais para 520, né? Que é o que ficaria aqui. Se eu quisesse com apenas uma casa decimal, ficaria 86,5. Tá certo? Então, vai depender aí. Eu prefiro, né, nas provas, eu sempre peço para colocar 2 casas decimais, tá? Então, é esse aí o 25. Depois eu vou fazer outro com o 28 e o 36, tá? Não vou colocar aqui para não ficar muito longo o vídeo.